Estúdio Aberto no ar, estamos começando mais um programa Estúdio Aberto diretamente aqui dos nossos estúdios da Connect TV na cidade de Osasco, levando conteúdo, informação, jornalismo, um pouquinho de entretenimento para todos vocês que nos acompanham por diversas plataformas, canal 10 da Megabit, todas as redes sociais, sempre @Rede Connect TV, para quem nos acompanha também pelo nosso site redeconnecttv.com.br e pelo aplicativo Connect TV Play, que você baixa e fica sempre cada vez mais conectado com a gente. Hoje um programa especial, num horário especial, mas nós estamos já ao vivo aqui com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Seja muito bem-vindo, ministro. Muito obrigado por nos atender. Satisfação é minha, Eudes Ricardo, de participar do programa e estou aqui para que a gente possa fazer esclarecimentos, principalmente em relação às políticas públicas na área social do governo de Jair Bolsonaro. Tenho aqui na minha companhia para me ajudar nessa entrevista, nesse bate-papo, Gabriel Gomes. Gabriel, seja muito bem-vindo também. Bom dia, Eudes. Bom dia, ministro. Bom dia a você que nos acompanha. É um prazer estar aqui mais uma vez para essa entrevista com o ministro. Ministro, eu quero começar esse nosso bate-papo falando do tema do momento, né, que é essa transição do auxílio emergencial para o que virá a ser o Renda Brasil. Queria que o senhor explicasse um pouco isso. Como é que vai ser essa transição e o que a população pode esperar desse novo projeto Renda Brasil? Bom, primeiro a gente tem que lembrar, né, quando o parlamento brasileiro e o Poder Executivo trataram, né, da questão do auxílio emergencial, nós estamos falando lá do mês de março, a lógica que foi usada do ponto de vista científico é que todas as epidemias do século XX, né, víricas, elas, entre o momento da entrada do vírus numa cidade, numa região, no país, até a ascensão, até o pico da infecção e depois a descida até o que se chama de curva de convivência, isso, em média, durou de 12 a 14 semanas. Como a doença tinha começado no Brasil aqui, mais ou menos ali por início de março, finalzinho de fevereiro, em alguns lugares, basicamente no Sudeste, se achava, só para lembrar, né, que o auxílio emergencial começou a ser praticado em abril, que abril, maio e junho deveria ser suficiente. Mas o Brasil é muito grande, a dispersão desse vírus foi completamente irregular e o presidente tomou a decisão em julho, né, finalzinho de junho, de fazer mais 2 meses, né? Então tivemos abril, maio, junho, julho, agosto e agora completando nesse mês a 5ª parcela para aqueles que foram considerados elegíveis lá em abril. A partir daí, nós estamos com 20 semanas de cobertura, né? E o Brasil tem regiões ou cidades nos mais variados níveis, né? Tem alguns que estão aí na 8ª, 9ª semana, tem outros que já estão na 17ª, 18ª. Portanto, a doença tende agora a fazer a sua regressão e nós vamos entrar nessa curva de convivência até que venha a vacina e aí as coisas se solucionam definitivamente. Então, a tese original é de que o auxílio emergencial, como ele foi concebido, por 20 semanas, ele deu uma das maiores proteções que se teve no mundo, em termos de programas de proteção dos mais vulneráveis na área social e econômica. E nós, desde o ano passado, mais ou menos no mês de novembro, eu ainda estava na Casa Civil, estava aqui no Ministério da Cidadania, o Osmar Terra, e hoje o deputado Osmar Terra levou um estudo que tinha sido feito sobre o Bolsa Família exatamente para fazer o que se chama tecnicamente de refocalização, reorganização do programa, porque ele tinha perdido, né, o seu foco principal. A partir de lá, nós trabalhamos e hoje nós temos um programa que se chama Renda Brasil, que na verdade é uma política pública na área social, onde nós acoplamos vários programas e eu tenho certeza que será uma muito boa saída do auxílio emergencial. Nós vamos dar uma condição de proteção aos ultravulneráveis e aos mais vulneráveis e, de maneira lenta e gradual, a economia vai voltando e a sociedade volta à sua normalidade. Ministro, fazendo aqui
a repetição de algumas críticas que a gente tem ouvido, assim, em algum momento se fala já que isso daí é uma maneira de se pensar nas eleições e daqui 2 anos o governo Bolsonaro já está preparando uma maneira de comprar o voto da população para daqui 2 anos com esse novo Bolsa Família. Queria que o senhor explicasse um pouquinho como que faz para descolar essa imagem que possivelmente possa ficar de que esse novo projeto é só um projeto eleitoral pensando daqui 2 anos. Bom, primeiro, quem pensa assim não entendeu que o governo Bolsonaro é completamente diferente do governo petista, né? Quem criou dependência e vínculo eleitoral foi o PT. E só para lembrar, né, principalmente a extrema imprensa, né, o presidente Bolsonaro venceu contra exatamente esse pensamento, né? Nós ganhamos a eleição e lá, principalmente na região Nordeste, em uma parte da região Norte, houve uma exploração político-eleitoral de um programa que deveria ter foco no desenvolvimento, na emancipação e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. O problema é que o PT nunca pensou nisso. Eles pensaram em como é que eles faziam voto. Mas esse não é o perfil do presidente Bolsonaro. Nosso governo é um governo sério, é um governo que trabalha com a verdade. E é muito importante essa pergunta, porque me permite mostrar as diferenças. Hoje, por exemplo, alguém que está no Bolsa Família, ele ganha um ticket médio de R$ 192. E ele tenta estruturar a manutenção, pelo menos a alimentação da sua família com esse recurso. Por outro lado, se houver uma oferta de uma carteira assinada para esse pai ou essa mãe ganhar R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.400, ele não aceita a carteira assinada. Por quê? Porque há uma condição do programa, uma condicionalidade do programa, que foi criado de propósito. Ou seja, o sujeito vai para a carteira assinada, se daqui 3 ou 4 meses, ou 5 meses, ou 6 meses, aquele pai, aquela mãe perder a vaga de emprego, ele não volta para o programa, ele volta para a fila. E lá na fila, ele pode ficar lá 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Então, para não correr esse risco, a pessoa prefere ficar com aquele valor e ela fazer bico ou biscate, de acordo com a condição da região, para poder manter a sua família. Agora, nós temos que olhar isso com uma visão crítica e ver que isso é apenas a manutenção da situação daquela família num estado de vulnerabilidade. O programa Renda Brasil, ele é uma política social que tem vários programas sociais do governo federal acoplados. Nós vamos, primeiro, dar garantia de que as pessoas, quando forem para o mercado de trabalho, quando for para ter sua carteira assinada, para, em vez de ganhar R$200, ela ganhar R$1.200, R$1.000 a mais, o que vai acontecer? Ela vai ter uma proteção que, se em algum momento ela perder aquela colocação, ela automaticamente volta para o programa. Ela não vai para a fila. Ela é, uma vez achado, enquanto a gente não emancipar aquela família definitivamente, ela tem a proteção do programa. Todo o sistema da assistência social vai ser usado para quê? Para poder fazer o match, o encontro com inteligência artificial. Nós aprendemos muito com os meios digitais agora no auxílio emergencial. Então, nós vamos fazer encontrar quem precisa do emprego, quem precisa do funcionário, e fazer esse bom casamento, né? Além disso, todos os programas sociais voltados para a primeira infância, que vai do Criança Feliz, do Auxílio Creche e tal, estarão presentes no Renda Brasil, onde nós, pela empregabilidade, pela qualificação, pelo estímulo, a pessoa progride, e a sua família também. Isso vale para o pai, vale para a mãe, vale para o filho, que pode ser menor aprendiz, por exemplo, e vai valer também pela transformação das futuras gerações a partir, por exemplo, do Criança Feliz e outros programas, onde nós vamos tentar e vamos lutar para que um filho de uma família pobre brasileira possa chegar na primeira série do primeiro grau com a mesma capacidade cognitiva,
cerebral, com a mesma condição de uma criança de classe média. Porque, guardadas as proporções econômico-financeiras, todo o resto de estimulação, de qualificação, de preparação para a aprendizagem vai ser igual. Desde o Criança Feliz, que cuida das crianças do ventre materno até os 36 meses, até o momento dela chegar na primeira série do primeiro grau. Ou seja, vai ser como os nossos filhos. Em 1, 2 ou 3 meses, a criança está completamente alfabetizada e um novo mundo se descortina para ela. Diferente do que é hoje, onde a criança mais pobre fica no lúdico até os 6 anos, depois querem botá-la dentro de uma sala de aula, fechar a porta e querer que ela tenha rendimento. Qual é o resultado dessa política? Que foi incentivada e trabalhada pelo PT quando esteve no poder, é justamente não haver a evolução daquela família, não haver a evolução daquela criança, não haver a transformação daquela comunidade. Por quê? Porque aí gera dependência. O governo do presidente Bolsonaro não quer isso. Ele quer a independência, ele quer a emancipação, ele quer a prosperidade para as famílias. Muito bem. Gabriel Gomes, sua pergunta. Ministro, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o auxílio emergencial continuaria até dezembro. Naquela altura, ele só não sabia exatamente qual seria o valor. Hoje, já existe alguma definição sobre isso? Bom, a gente vem conversando sobre isso toda a semana passada. Nós teremos conversas agora de manhã sobre isso. E eu acredito particularmente que o Renda Brasil pode dar essa condição, né, de poder fazer essa transição daqui até o final do ano com segurança, fazendo, né, o degrau que é necessário. Né. Não é, o Brasil não tem condição, lamentavelmente, né, por conta do que foi feito no passado, apesar de termos colocado a casa em ordem em 2019, de termos feito a reforma da Previdência, de termos reduzido os níveis hierárquicos, de termos feito no PPI a obtenção de 550 bilhões de reais de investimentos privados na infraestrutura brasileira e de ter reduzido o déficit primário de 123 bilhões para algo em torno de 85, 86 bilhões no ano passado, que nós quebramos uma série histórica de 6 anos. Apesar de tudo isso, o Brasil ainda tem limitações. E a gente não pode esquecer que o presidente Bolsonaro deu todas as condições para o tratamento dos brasileiros no Sistema Único de Saúde, não faltaram recursos nenhum para Estado e município, nenhum. Sobrou tanto recurso que os caras fizeram superfaturamento, já tem 5 operações da Polícia Federal chamadas de Covidão, exatamente por essa barbaridade. E, por outro lado, o presidente, desde março desse ano, ele fala em equilíbrio, ele fala em cuidar da saúde, mas também cuidar dos empregos, cuidar para que não haja o desemprego. A gente não pode esquecer que a fome, a miséria e o desemprego na América Latina matam mais do que qualquer epidemia. Se alguém tem qualquer dúvida, Gabriel, vai revisar os últimos 20 anos do México para baixo e tu vai ver que fome, miséria e desemprego mata mais do que qualquer doença. Então, nós sempre buscamos esse ponto de equilíbrio, né? Lamentavelmente, por conta talvez da eleição municipal desse ano, milhares de prefeitos trancaram as suas cidades. Alguns, o caso de Covid mais próximo estava a 1.000 quilômetros de distância e as cidades ficaram completamente paralisadas por 60, 70 dias, o que foi uma barbaridade, uma irresponsabilidade. Eu espero que eles paguem nas urnas nesse ano. Gabriel? Ministro, ainda falando sobre o auxílio emergencial, quem recebeu essas parcelas de R$600 de forma indevida, como essas pessoas estão sendo identificadas e qual que vai ser, como vai ser tratado esses casos futuramente? Bom, primeiro, nós temos que lembrar que o melhor sistema de controle e combate à fraude no mundo, desculpa, é o americano. Já o sistema de pensões e aposentadoria dos Estados Unidos, ele paga mais de 80 milhões de benefícios mensais, fazem 20 anos que eles não têm um apontamento dos órgãos de controle, e eles aceitam que desconformidades, né, ou inconformidades sejam na faixa de 0,82% da operação. Esse é um grande guarda-chuva aonde cabe embaixo o erro humano, e ele existe, a falha de sistema, que também existe, e a fraude propriamente dita. Nós já tivemos 2 auditorias e uma análise. Primeira auditoria do CGU,
30.500.000 benefícios concedidos aqui do auxílio emergencial. Nível de desconformidade, 0,5%. Depois tivemos uma do TCU, em 50.200.000 auxílios concedidos. Taxa de desconformidade, 0,44%. Depois nós tivemos aqui uma análise que nós pedimos para que a Receita Federal fizesse, em 60 milhões de benefícios concedidos, resultado da análise 0,4%. Ou seja, o melhor número é a metade do melhor do mundo. E o pior número para nós é só 1 ponto percentual a mais da metade do melhor do mundo. Ou seja, é por isso que o Brasil chamou a atenção do Banco Mundial, e nós já fizemos mais de uma reunião com o Banco Mundial, porque os países estão muito interessados. Todos os países que fizeram auxílio emergencial fizeram um cheque. Os americanos, por exemplo, 1/3 dos cheques, começaram um mês antes da gente, segundo a Bloomberg, 1/3 dos cheques ainda não chegou nos seus destinatários. Mandaram cheques para 1 milhão de pessoas que haviam falecido. E aqui, essa escolha do aplicativo de trabalhar com o telefone celular e com o meio digital se mostrou um acerto. Tanto é que nós tínhamos aqui no Cadastro Único 75 milhões de pessoas cadastradas, e na época dos governos do Lula e da Dilma diziam que todos os pobres do Brasil estavam cadastrados, se bem que isso não é bem verdade, né? Mas essa não é a discussão. Mas nós conseguimos encontrar, pelo aplicativo de celular, mais 26 milhões de invisíveis ou informais. Pessoas que jamais foram encontradas por qualquer governo, elas chegaram através desse instrumento e hoje nós temos um cadastro único com 101 milhões de brasileiros e brasileiras que foram ampliados por esses 26 milhões de invisíveis que o presidente Bolsonaro tem tanta preocupação, porque são aqueles que trabalham de dia para comer à noite. E agora, no Renda Brasil, a gente vai ter como cuidar dos que estão no cadastro único, ultra vulneráveis, que estavam no Bolsa Família, e nós vamos poder também cuidar dos informais e invisíveis, ampliando a rede de proteção. E ainda mais, nós trabalhamos com o Banco Central para ter uma política de microcrédito que possa dar a condição de que agora, com a retomada da vida nas cidades, com a retomada do movimento, eles possam receber aí 500, 600, 700, nós estamos definindo o valor de reais como empréstimo de microcrédito, uma operação simplificada que ele vai fazer no celular e para que ele possa retomar a sua vida e reconstruir meios de sustento para a sua família. O presidente Bolsonaro nos deu uma ordem, não fica ninguém para trás, e nós estamos fazendo todo o esforço possível para bem cumprir essa determinação. Ministro, queria que o senhor comentasse rapidamente para a gente adiantar todas as pautas, mas isso é importante. Em algum momento, alguns deputados do PT defenderam a possibilidade que o auxílio deveria ser maior do que de R$1.000, porque o valor que estava sendo dado pelo governo federal era muito pouco, que as famílias precisavam de mais. Como é que o senhor classifica esse número criado pelos deputados do PT como o que seria ideal para essa proteção social? Olha, se eles não tivessem sido irresponsáveis quando governaram o Brasil e distribuíram irresponsavelmente, criminosamente, 17,3 bilhões de dólares, vou repetir, 17,3 bilhões de dólares, naquele sonho maluco de refazer a pátria grande do socialismo da América para o mundo, o sonho deles era pegar o dinheiro brasileiro e talvez construir aí uma nova União Soviética, coisa parecida, né? Com empréstimos que foram feitos a países latino-americanos e países africanos, né? Com o objetivo de expandir o socialismo no mundo. Eu quero saber o que o pai que tem um filho numa UTI quer saber do socialismo. O que o filho que tem uma mãe internada numa UTI e que não tem equipamentos nem medicamentos adequados, ele quer saber do que vai acontecer na Centro-América do ponto de vista político-ideológico. Nada. Eu quero saber o que a família que foi assaltada e teve a sua casa invadida porque não tinha segurança adequada, quer saber do Evo Morales, né? Ou quer saber
da vida do Chaves e por aí fora vai, e de Maduro. Ninguém quer saber nada disso. Mas eles doaram 17,3 bilhões de dólares. Será que esse dinheiro não está fazendo falta no Brasil nesse momento? Talvez, se esse dinheiro estivesse aqui e não houvesse a irresponsabilidade fiscal e com o futuro do nosso país que os petistas, Lula e Dilma e sua quadrilha provocaram no Brasil, talvez a gente pudesse até ter um auxílio maior. Mas, dada a desgraceira que eles deixaram para a gente consertar, o que é possível é o que foi dado e ajudou muita gente. Para quem precisa, R$600 fez a diferença. Somar duas perguntas em uma aí, a respeito disso, o senhor está dizendo desses números, a imprensa, como os senhores costumam chamar, a extrema imprensa brasileira, não tem dado destaque para esse tipo de informação, muito pelo contrário. Toda vez que se volta nesse assunto, a gente ouve, vamos esquecer o PT, deixa para lá o PT, isso não importa mais. Eu acompanho esse PT desde 1988. A minha vida toda parlamentar foi lutando contra eles. Eu vi o que eles fizeram na cidade de Porto Alegre, eu vi o que eles fizeram no Rio Grande do Sul e eu vi o que eles fizeram no Brasil. Já escrevi 5 livros sobre eles, né? E eu não vou deixar nunca esquecer o que eles fizeram com o meu país. Então, só para completar, dentro dessa extrema imprensa, ora se acusa o governo de não conversar com o Congresso, né? Não, esse governo ele virou as costas para o Congresso, esse governo não dialoga, não faz política, e política é fundamental. E aí, quando o governo começa a dialogar, começa a se aproximar e criam essas coisas. Não, se aproximou do Centrão, eu costumo brincar aqui nos programas que eu falo que quando se fala do Centrão, se tivesse falando de traficante de drogas, parece que o peso seria menor na imprensa. Mas falou do Centrão, vira uma desgraceira, vira um alvo de achincalhamento geral. O que está acontecendo? Por que isso tem se repetido? Porque quando está distante do Congresso, reclama. Quando se aproxima, reclama também. Qual é a fórmula? Qual é o equilíbrio que a sociedade, ou essa parte da sociedade representada por essa tal da extrema imprensa, deseja, ministro? Bom, a gente tem que entender, Eudes, que o governo do presidente Bolsonaro ele é um governo disruptivo, né? Quando eu sou amigo do Bolsonaro desde 2003, né? 2004. Nos aproximamos muito em 2004 por conta do Estatuto do Desarmamento. Nós éramos 14, 15 deputados, né, em 513, a defender o direito à legítima defesa, né? Éramos, na época, achincalhados pela Globo, ridicularizados, né? E a gente comprou a briga, nós somos osso duro de roer. Mas, em contrapartida, né, nós perdemos a votação, o Lula era fortíssimo na época, não tinha rede social, eu estou falando em 2004, né? A Globo era aquela potência, né? O trator passou em cima da gente, né? Mas depois veio o referendo. No referendo, o presidente Bolsonaro coordenou, né, a região sudeste, uma parte dela, eu coordenei o sul, e trabalhamos muito naquele referendo. Nos aproximamos, nós ganhamos o referendo, mais de 64% das pessoas no Brasil mantiveram o direito à legítima defesa. Lá no Rio Grande, nós somos mais de 82% que votaram, né, pelo não, a favor de manter o direito. E, bom, nós levamos 15 anos, né, porque ele nos foi roubado, esse direito que o povo brasileiro queria manter pelo Lula, pela Dilma e pelo Temer. Eles mantiveram uma plaquinha imaginária na frente da porta da casa da gente, dizendo o seguinte, pode entrar que aqui ninguém tem como se defender. Entendeu? E eu quero te perguntar qual é o governo que tem esse direito de colocar desta forma a vida da tua família, da minha família em risco. Nós nunca admitimos isso. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu mudar, conseguiu recolocar as coisas no lugar. Mas eu caminho ao lado do presidente Bolsonaro no projeto da eleição desde maio de 17. Em abril de 17, eu rompi com o meu partido, eu pedi demissão da Secretaria-Geral Nacional do partido. Fui até o presidente do meu partido e disse para ele, olha, vou apoiar o Bolsonaro, eu venho aqui para dizer isso. Aí ele disse para mim, tu ficou louco? Eu disse, não. Eu só cansei do que eu acompanhei nos últimos anos. Eu não quero mais ninguém que me minta, eu não quero mais ninguém que me enrole. Eu quero alguém que eu olhe, que eu saiba que é honesto,
que não vai mentir para mim e que vai ser verdadeiro comigo e com as pessoas. É por isso. Mas isso não tem nenhuma chance. Se vai ter chance ou não ter chance, eu disse para ele, eu quero fazer uma campanha para um presidente que eu acredite nele, e neste eu acredito. E aí começamos a caminhar, e, bom, o resto da história, graças a Deus, deu certo. Mas o que é importante ser dito é que o sentimento que eu estava tocado e afetado em 2017, era o sentimento da maioria do povo brasileiro. Ninguém aguentava mais aquela patifaria, rapaz. É mensalão, é petrolão, era roubalheira, era um negócio impressionante que era feito no Brasil, né? E uma disfarçatez, né? Imprensa calada, né? Protegendo as grandes figuras à custa de muito dinheiro. E, bom, quando nós começamos a transição, e eu fui o ministro da transição, ele me chamou depois da vitória lá na casa dele, a gente estava lá no Rio, e aí foi 28, a gente ganhou, né, de outubro. Aí 29, eu liguei para eles, 10 chefe, não, hoje nós vamos dar folga. E tu vem aqui amanhã, dia 30, tomar café comigo. Aí dia 30 eu fui lá, aí eu cheguei lá para tomar café com ele, olhou para a minha cara e disse, ô Gauchão, arrumei uma boa para ti. Eu disse, qual? Tu vai fazer a transição, coordena esse negócio para mim. E ele disse, bom, tá bem, missão dada, missão cumprida. Aí eu vim para cá, nós começamos a construir a transição lá no Centro de Convenções do Banco do Brasil. E ali já era claro, né, a ruptura com o modelo antigo e a entrada do modelo novo. Nós vivemos quase 40 anos com o modelo de presidencialismo de coalizão, que deu no que deu, né? A gente viu o que aconteceu no Brasil. E aí ele me perguntava, será que vai dar certo? Eu disse, eu dou o Google aqui e não aparece um tutorial para dizer como é que a gente vai fazer. Mas aí, com paciência, com jeito, com a inspiração de Deus sempre, claro, a gente foi indo, e a gente montou um governo de pé independente, né? Com indicações que passavam pelo crivo dele, completamente diferente do passado. No passado, quando saía do primeiro para o segundo turno, já se sabia que ia ser o ministro disso, daquilo outro, né? Estava tudo loteado. E aí fomos construindo uma nova relação entre o Poder Executivo, o Parlamento, o Poder Judiciário, e isso precisa de um tempo de sedimentação, Elton. Precisa de um tempo de amadurecimento de todos. Da gente precisou lá do outro lado do Parlamento, que eu tenho 7 mandatos, deputado conheço bem, precisou no Poder Judiciário, e eu acho que nós começamos a ver esse momento, sabe? A pandemia trouxe muitas coisas complicadas, mas eu acho que ela trouxe uma coisa boa, que foi essa consciência de que era preciso todos nós convergirmos para tirar juntos o Brasil. Depois nós vamos brigar lá na frente na questão eleitoral, né? Então, acho que a gente está vivendo esse momento, tirando aí as maluquices aí de Globo, Folha de São Paulo, né, e algumas revistas semanais que encontraram um nicho para vender o que resta ainda de jornal para ele, o que resta ainda de interesse, é que aí uns 25% da população, mas um país grande ainda dá para faturar algum dinheirinho. Então, resolveram ir nessa ação de destruição da transformação do país. Mas qual é o problema? Quanto mais eles aprofundarem essa ação, mais fica claro que tem um lado que através do verde e amarelo é representado do bem do Brasil, e tem o lado dos vermelhinhos que querem enterrar o Brasil. E eles é que vão se enterrar, pode ter certeza. Eu ia fazer essa pergunta mais para frente, mas vou fazer já. Foi assim, de notar e infelizmente, né, eu faço parte da imprensa e tenho comentado isso muitas vezes aqui, que eu fico enojado com o comportamento de alguns jornalistas, a maneira que estão fazendo. No dia que se chegou a marca dos 100 mil mortos no Brasil, houve uma espécie de comemoração. Se criou um programa especial, a Rede Globo, em tom de comemoração. Mas eu tinha ficado na dúvida se era uma comemoração. Mas alguns dias depois, o jornalista apresentador do Manhattan Connection, Lucas Mendes Campos, ele disse, se com 100 mil mortos a popularidade do presidente aumentou, imagina quando chegar a 200 mil. É uma comemoração isso? É uma torcida? Há uma torcida numa frase imbecil como essa, ministro? É difícil de ouvir isso da imprensa, né? Olha, nós, né, desejaríamos que não tivesse havido
menor número possível de óbitos, né? Uma vida perdida, eu sou cristão, eu sou evangélico, uma vida perdida é uma tragédia para uma família, né? E eu oro todos os dias de manhã, tenho esse hábito e peço que Deus ajude e conforte a todas as famílias que perderam seus entes queridos. Agora, a irresponsabilidade com que essa questão foi tratada no Brasil, a politização exacerbada, quando o Bolsonaro foi lá na Ceilândia, foi na Taguatinga, para ver os invisíveis, os informais, os que vivem de vender coisa, né? Olha, o pau comeu em cima dele, né? Apanhou, né? E aí eu me lembrei, eu até falei para alguns órgãos de imprensa, falei, inclusive para ele, né? Que quando o World Trade Center caiu lá nos Estados Unidos, a primeira autoridade pública que chegou lá, junto com os bombeiros e a Polícia Civil, e a Polícia de Nova York, perdão, foi o prefeito Rudolph Giuliani. E ele estava, na época, doente, febril. Ele ficou 4 dias e 4 noites lá debaixo de uma tenda, sem trocar de roupa. Não trocou nada, nem meia, nem coisa nenhuma. Ficou lá direto, até que tudo tivesse organizado. Aí depois ele foi embora, foi se tratar e tal. Um tempo depois eu vi um artigo de um cronista nova-iorquino que fez essa relação com essa atitude que ele tomou e com uma plaquinha que ele tinha na mesa de trabalho dele na prefeitura no City Hall, Nova York. E dizia lá, o prefeito tem que estar onde o povo está. E eu acho essa frase magnífica, e ela me acompanha há muitos anos desde que eu li ela. Eu acho que o político, né, o presidente, o governador, tem que estar onde está a população está sofrendo, ele tem que estar lá. E o fato do presidente ter ido foi um gesto desse tipo. Ele desconhecia completamente essa frase. Eu contei para ele depois. Então, são coisas como essa que acabam provocando essa conexão admirável que ele tem com a população brasileira. Então, por mais que a imprensa, a extrema imprensa, faça a desinformação, a agressão pura e simples, a chacota, né, isso nunca vai quebrar essa conexão. Porque, graças às redes sociais, a sociedade brasileira sabe diferenciar com clareza o que é joio e o que é trigo. Sim. E a resposta está aí. Pega os índices ou de audiência, ou de publicação, ou de impressão dos veículos desta extrema imprensa de 7, 8 anos atrás e pega agora, é uma curva descendente para o abismo. É um negócio absurdo. Por quê? Porque eles estão colhendo a maldade que plantaram. Aliás, isso é bíblico, né? Então, mais cedo ou mais tarde, vai colher o que plantou, né? Se colheu com amor, colhe coisas boas. Se plantou com ódio, vai colher o mal, né? Até eu reforço aqui o compromisso da Connect TV, que nós temos aqui jornalistas que criticam, que elogiam e que têm liberdade total para exercer aí jornalismo e opinião sem nenhum tipo de direcionamento da casa. Olha, tem que falar bem, tem que falar mal, fica isso a critério de cada um. Ministro, indo já para a parte final, que eu sei que os compromissos são muitos do senhor aí, queria só voltar no assunto pandemia. A OMS se demonstrou despreparada e politicamente comprometida, é o que a gente tem visto durante todo esse período da pandemia. E agora, mais recentemente, depois de muitas atrapalhadas, pode cloroquina, não pode cloroquina, o protocolo é esse, usa máscara, não usa, isso a gente acompanhou durante todo o período. Mas os Estados Unidos anunciam que pretendem liderar uma reformulação da OMS, até porque os Estados Unidos é o país que mais investe na organização, e que, para isso, gostaria de uma parceria muito próxima com o Brasil. Isso já causou uma revolta, né, em alguns países europeus que estão muito magoados, muito chateados com essa declaração dos Estados Unidos. O Brasil é um bom parceiro para essa reformulação, possível reformulação da OMS, ministro? Olha, a OMS, né, a maior parte desses organismos internacionais, ele acabou sendo aparelhado, né, pelas organizações de esquerda, com muita força, né? Esse mesmo coordenador técnico, diretor aí, geral da OMS,
ele era um líder muito proeminente do Partido Comunista Socialista da Etiópia, né? E que não é propriamente um exemplo, né, para nenhum lugar do mundo, né? A proteção e a cobertura que ele deu para a China nas fases iniciais é absurda, né? E a falta de sensibilidade quando o mundo começou a falar, e o mundo começou a falar em hidroxicloroquina, cloroquina, e as associações com ivermectina e com azitromicina, só porque elas começaram pelo presidente Trump, depois pelo presidente Bolsonaro, elas foram de pronto rechaçadas. Milhares de pessoas no mundo morreram porque era o remédio do A ou do B. Mas que é isso? É um remédio de 90 anos, dado para grávidas e aconselhado, inclusive, pela Globo, para que as grávidas com Zika usassem. Então, se não faz mal para uma mulher grávida, não faz mal para o feto, que mal vai fazer para o ser humano, né? Eu tive coronavírus, e não tive um coronavírus facilzinho, não. Teve coronavírus na minha casa, eu, a minha mulher, a minha filha mais velha, e o que aconteceu? Nós nos beneficiamos extraordinariamente do protocolo. No primeiro dia da doença, claramente diagnosticado, teve o primeiro dia da evolução, no segundo dia, eu falei para o meu médico, dizer para ele, doutor, eu não tenho como mandar o meu corpo para o senhor aí, o senhor fica uns 3 dias, depois eu volto para ele, conserta ele, eu volto, como se fosse um exocorpo, né? Sai a alma, daqui uns 3 dias eu volto para esse troço. Porque é horrível, é febre de 38,8, 38,9, dor no corpo, diarreia, palpitação, tremores, falta de ar, tosse, espirro, coriza, é um negócio. Ela é uma doença que tem uma parte do quadro dela que é respiratória, mas depois a nossa sistêmica. Eu, na quinta-feira, dia 16, quando começou os primeiros sintomas, sou veterinário e fui médico clínico de animais durante muitos anos. E eu liguei para o meu médico, disse, eu estou com Covid. Mas de onde é que tu tirou isso? Tu já fez 10 exames, deu tudo negativo. Eu disse, mas eu estou. E na sexta-feira foi um horror, horror. E a vontade que tu tem é ficar na cama e não te levantar. E aí eu comecei a tomar, eu pedi licença para ele concordou. Eu tinha em casa, tomei hidroxicloroquina, tomei ivermectina e azitromicina. Aí fui fazer a tomografia, né, para ver se tinha problema no pulmão. Graças a Deus, no meu caso, não tinha, nem no da minha mulher. No segundo dia, no sábado, eu já tinha uns 10% de melhora, bem pouquinho. No domingo, eu tinha 30%. Na segunda-feira, eu tinha quase 80% de melhora. Então, a evolução em 3 dias de tratamento, eu saí de uma situação terrível para uma condição que, se fosse obrigatória, eu botava o terno e vinha trabalhar aqui. Claro, não podia também por causa da transmissão. Aí a minha mulher caiu na segunda, a minha mulher é triatleta, tá? Tem uma condição física invejável, do ponto de vista orgânico, e ela, de segunda para terça, eu tinha que tirá-la da cama para se movimentar, porque ela, de dor muscular que ela tinha, muito intensa, né? Também tomou protocolo, em 3 dias saiu. A minha filha foi mais rápida, ela adoeceu na terça para quarta, quinta-feira ela tomou protocolo, quinta-feira tinha mais nada, jovem, né, 18 anos. Então, vale a pena, eu li muito sobre isso e eu continuo defendendo que a questão é uma questão, como diz a AMB e o Conselho Federal de Medicina, envolve o médico e o paciente, é uma decisão dos dois, né? Mas as autoridades têm que permitir que tenha o produto na farmácia, que tenha no dispensário, né, da Secretaria Municipal de Saúde, tem que estar à disposição da pessoa. Sim. Porque a diferença em 75 a 80 pessoas em cada 100 é absurdo. Quando e começa no início e o organismo é sensível a essa associação, 75% das pessoas fica em casa, não vai nem perto do hospital. Então, eu lembro daquela sugestão do ministro anterior, que teve uma rede de televisão aí que endeusou, que dizia que não, só procure o hospital quando tiver sintomas graves. Não, aí o nego está morte, né? O cara está para ir
para se liquidar. Então, a minha preocupação é trazer esse testemunhal do que eu vivi, dizer é o médico com o paciente que decidem. Agora, em 75% dos casos, resolve. Os 25% que não resolve, vai para o hospital, mas é mais leve do que se não tivesse tomado. Então, eu acho que é um instrumento que tem que ser usado. E aqueles que dizem que tem que ter estudo randomizado, duplo cego, lembrar que mais de 60% dos medicamentos usados em cardiologia, que é uma coisa gravíssima, grave, não tem esse tipo de estudo. São usados por conta do quê? Da evidência da utilização pelos médicos. Então, muito bem. Para finalizar, eu não posso deixar de tocar nesse assunto, até para não ser cobrado pela extrema imprensa que fica no pé da gente aqui, que é pequenininho. Mas vamos lá. Ontem teve um dissabor aí, um disse-me-disse. O presidente Bolsonaro, durante um papo com a população, tal, foi questionado por um jornalista do jornal O Globo a respeito de depósito do Queiroz para a primeira-dama, e aí ele disse que a vontade dele era encher a boca do jornalista de porrada. Acabou já a fase do Bolsonaro paz e amor, que a gente, né, de certa forma, estava comemorando, porque criou uma estabilidade, a imprensa estava meio sem ter onde pegar, e aí ontem acontece isso. Como é que o senhor encara esse momento aí e qual a justificativa? Porque está sendo muito cobrado de ontem para hoje esse assunto. Bom, primeiro está se fazendo uma tempestade no copo d'água, né? Se ele tivesse batido no cara, eu acho que aí sim podia fazer todo esse rebu que está sendo feito, né? Agora, ele é um ser humano, como qualquer um. Ele é um sujeito alegre, ele é um sujeito bem disposto, ele é um sujeito bem-humorado. Nas piores situações, ele sempre busca uma brincadeira para fazer a descontração. Ele é uma pessoa super afável, todo mundo que convive e conhece com ele sabe disso, né? Agora, ele, como qualquer ser humano, a gente tem limite, né? Ele não é um super-homem, ele é um homem que tem uma missão super espinhosa. Lutou contra tudo e contra todos, tentaram tirar a vida dele, fez 5 cirurgias, atacam a família dele de manhã, de tarde e de noite, foram até investigar a avó da dona Michele, a mãe da dona Michele, os parentes dele. Quer dizer, é uma agressividade absurda. Eu já vivi isso também, né? Com a minha própria esposa. Então, é um negócio, é uma agressividade, é uma virulência que eu queria ver se fosse ao contrário. Eu gostaria muito de ver um profissional que está do outro lado, servindo a Globo, ou servindo o Estadão, ou servindo a Folha de São Paulo, ou outros veículos, e fosse o inverso. Se o governo Bolsonaro não fosse um governo democrático, como é, e que respeita todos os limites. Escrevi, junto com o Abraão Weintraub, o plano de governo do presidente Bolsonaro na área econômica, com assessoria do ministro Paulo Guedes e da sua equipe. E está lá, governo constitucional, rule of law, ou seja, dentro da lei. Me mostra onde é que o governo feriu a lei nesses 20 meses. É isso, me mostra palpável e concretamente. Depois, era um governo eficiente, é o que a gente está vendo. Tudo que a gente faz, graças ao bom Deus, e nós agradecemos sempre a Deus, nós conseguimos fazer com eficiência, com economia e sem corrupção. 20 meses sem um problema de corrupção no governo. Aí, o fraterno era outra grande sinalização. Nessa pandemia, se mostrou de maneira clara o quanto o presidente e o governo se estruturou para ser fraterno. 67 milhões de pessoas atendidas só com auxílio emergencial, os ultra vulneráveis do Brasil, os mais pobres do Brasil. Isso é uma Argentina e meia. Isso é mais que uma Itália inteira, que é um dos maiores países europeus. A pergunta que fica é, não tem uma palavra de reconhecimento. Então, o presidente Bolsonaro é bombardeado de manhã, de tarde, de noite, desde que decidiu ser candidato a presidente. Já tem 4, 5 anos essa história. Ele apanha todo dia da imprensa.
Nós somos humanos, nós não somos perfeitos. Perfeito é Deus, nós somos imperfeitos. E ter uma reação explosiva, às vezes foi uma reação explosiva verbal. Verbal. Quem nunca errou que joga a primeira pedra, só isso. Bom, para finalizar, e aí dentro dessa temática de que o presidente apanha todo dia, fascista, machista, nazista, racista, genocida, narcisista, qual que é o próximo adjetivo que vão tentar fazer colar no presidente, ministro? Olha, eu estou sem adjetivo já. Eudes, eles podem fazer o que quiser. O elo que se constituiu entre o presidente e a população brasileira tem uma palavrinha que por décadas ela não existiu no mundo público. Sabe qual é? A verdade. Não foi ao acaso, na minha visão, e aí um pouco da minha fé, Bolsonaro foi escolhido, assim como Davi. Por quê? Porque ele tem um coração que agrada a Deus. E a partir daí, amigo, essa turma não está só brigando com o homem, está brigando com o homem escolhido por Deus. É por isso que eles fazem e não conseguem. O propósito de Deus para o Brasil vai se realizar. Ministro, muito obrigado. Foi uma entrevista mais longa até do que a gente havia combinado. Quero agradecer sua equipe aí que me atendeu maravilhosamente bem. O senhor sempre me responde quando a gente tenta alguma interlocução. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Tenha na ConnectV um veículo de comunicação pequeno, humilde, mas verdadeiro, que dá espaço para os dois lados, dá espaço para a crítica, mas também tem o seu momento dos elogios. E quem sabe o presidente Bolsonaro não dá a oportunidade da gente fazer uma entrevista como essa, que foi maravilhosa. Muito obrigado, viu, ministro? Grande abraço, Eudes, e uma boa semana de trabalho a ti, ao Gabriel e a todos aqueles que assistiram esse programa. E fé no Brasil, que o Brasil vai voltar a crescer, vamos ter um bom Natal para o comércio, para o varejo, e o ano que vem vamos crescer forte, geração de emprego e renda, vamos ter o Brasil que a gente sempre sonhou. Ok, muito obrigado. Nós encerramos por aqui esse nosso programa especial, agradecendo a grande audiência e esse espaço permanente que a gente tem aqui, democrático, para que a gente fale a respeito das coisas da nossa região, mas também de todo o Brasil. Muito obrigado, voltamos a qualquer momento com novas informações, com mais notícias e com grandes entrevistas aqui no nosso estúdio aberto. Valeu!